Brasil. Torcida e seleção, gigantes por natureza. O Planeta Entrevista. Bom dia, estamos de volta com o Planeta News. Agora um bom dia especial para você que está na nossa live do Facebook. Sejam bem-vindos. Para você que está no aplicativo, corre lá, entra no seu computador, no seu smartphone para assistir essa entrevista aí bacana para a comunidade brasileira. Antes de dar as boas-vindas para o nosso convidado hoje, lembrando para você que hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de você pegar um exemplar seu do Gazeta Impresso, um dos mais de 400 pontos de distribuição. O meu já tá aqui na minha mão, corre lá para não ficar sem o seu. E olha só, uma das... aqui dentro do nosso jornal, ó, você encontra aqui a propaganda, ó, Toyota Deerfield Beach. E olha quem tá aqui, olha assim, ó, André, tá vendo aqui, ó, tá aqui toda semana com a gente no jornal. E hoje ele tá ao vivo aqui com a gente nos estúdios da Rádio Gazeta News. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, tudo bom, pessoal? Tudo certinho. O André trabalha aqui na Toyota de Deerfield Beach. Já é conhecido aí, a Toyota e o André já são conhecidos da nossa comunidade brasileira, sempre atendendo muito bem. Eles que têm um Team Brasil, o André e outros vendedores brasileiros ali para ajudar. Realmente aqui, Deerfield a gente sabe que Pompa no Deerfield, essa região aqui tem milhares e milhares de brasileiros vivendo, chegando todos os dias. Então é muito importante, né, para saber esse pessoal que está chegando, que muitas vezes não tem o domínio do inglês, né, terem esse atendimento personalizado, esse atendimento em português para facilitar as coisas. A gente sabe como é importante ter um carro aqui no sul da Flórida. Para quem tá lá no Brasil pensar, ah, não, mas carro é luxo, carro você compra quando der. Não, aqui na Flórida, para você que tá nos assistindo do Brasil e não conhece ainda, aqui carro não é luxo, é de extrema necessidade. Você precisa de carro aqui porque o transporte público não é muito fácil aqui no sul da Flórida. Então, para falar um pouquinho, para dar dicas de aquisição, curiosidades, aqui tá o André. Conta um pouquinho então, André, se apresenta um pouquinho para quem não conhece o André aí da comunidade brasileira. Bom dia, pessoal. Eu sou André Mantuan, trabalho lá na Toyota Deerfield Beach. Eu sou um dos 6 membros do Team Brasil. Basicamente o que o Roger comentou, a gente tem muito brasileiro aqui. Então, pensando nisso, foi criado um time exclusivo para atender da nossa forma, falando a nossa língua, não só em vendas. A gente tem um time completo, desde serviços, vendas e finanças. Então você entra e sai lá falando português e o mais importante, não é só falar português, é saber como atender a nossa comunidade. Que é diferente, né? Cada povo tem as suas peculiaridades, né? É bem diferente. A forma de negociação, a forma de tratar o deal, ela é bem diferente do que se estivesse tratando com um americano. Então, a ideia é entender o que o cliente quer e ter a melhor custo-benefício para o cliente. Nem sempre, porque como você comentou, aqui na Flórida a gente até brinca, você fica sem comer, mas sem carro é impossível. Não tem como, é tudo longe, não tem transporte público, o transporte público é bem precário, então aqui todo mundo precisa de um carro. E muita gente que chega do Brasil acaba tendo medo, né? Fala, não vou entrar num dealer grande e tudo mais tal, e acaba indo em outros lugares, pegando carro em mercado privado, tudo mais tal, que nem sempre é a melhor saída. Então a ideia é realmente desmistificar isso. Então você comprando o carro lá, mesmo com o passaporte, a gente consegue financiar carro. Ótimo. Passaporte, Tax ID Number, Social, claro. Então a gente sempre tem uma saída, que a gente sempre brinca. Se você não conseguir comprar um carro lá com a gente, espera um pouquinho e aí depois você volta, porque lá você vai sair com o carro. Então o brasileiro que está chegando agora aí do Brasil e ele tem só o passaporte, ele consegue comprar um carro? Consegue comprar um carro. Tem algumas regrinhas, mas é possível ser feito. Então e outra coisa que é importante, não só com o passaporte, né, que é possível ser feito, uma coisa que é bastante importante com o Tax ID Number. Nossa comunidade tem muita gente que só tem o Tax ID. Então, para essas pessoas, a Toyota, eu diria que é a melhor opção, porque é o único banco de montadora que aceita Tax ID Number, ou ATN, é o Banco Toyota. Então, o benefício do cliente com Tax ID Number, no caso da Toyota, vai ser o mesmo de que se a pessoa tivesse Social. Então, você consegue financiar, você consegue fazer lease,
você consegue chegar nos juros baixinho. Então até isso a gente tem um programa que chama Conquest Loyalty, que basicamente o cliente compra um carro, como ele está começando o crédito, então as condições de risco para o banco são um pouco mais altas, então a taxa de juros é um pouquinho mais alta, mas depois de um ano ele volta, troca o carro e consegue já ir para uns juros muito baixos, já dentro do banco da montadora, e vamos dizer assim, já passa a estar na vida americana, sim, em relação ao mercado de carro. Isso é importante. Duas coisas importantes aí nesses comentários que você iniciou agora. O brasileiro ele tem medo de entrar num dealer grande, né? Quando ele chega aqui, principalmente quando ele não fala inglês, ele tem medo de chegar, né? Qual é a principal diferença hoje para um cliente? Quais são os... Vou deixar aqui picando para você puxar pro seu assado aí, tá, André? Certo. Qual é a maior diferença hoje de você comprar num dealer da Toyota, uma montadora aqui, de um... Lembrei a palavra que a gente chama no Brasil, picareta. Os lojistas, os dealers menores que compram e vendem carros usados mais antigos, né? Qual é a principal diferença? Na realidade eu acho que tem mercado para todo mundo, mas é muito difícil quando você vai num picareta conseguir um carro bom, é muito difícil você ter um atendimento bom se você precisar. A venda, eu diria que 50% está amarrado com o pessoal de vendas propriamente dito, mas 50% depende do pós-venda, depende dos serviços, depende do atendimento. Então, se vocês tiverem a chance de dar uma passadinha na Toyota, vocês vão ver o tamanho daquela loja. Ela é gigante, ela é muito bonita. Então, o dono não quer nenhum cliente lá na frente falando essa loja não presta, ou o vendedor não presta. Então, a gente vai dar todo o suporte para o cliente. Bem como tem o respaldo atrás da montadora. Então, eu tenho 3 tipos de carro. Eu tenho o carro novo, que não tenho o que falar, carro novo é carro novo. A gente tem um carro chamado certificado, que seria um carro Toyota seminovo, mas com garantia da Toyota. Então, não é o dealer que está dando garantia, é a própria Toyota. Então, se esse cliente mudar, principalmente o pessoal que está chegando agora, tudo mais tal, pode ser que não fique na Flórida, vá para outro estado, tem garantia nos Estados Unidos inteiro. E eu tenho carro de outras marcas também que entram no trades, mas os carros estão muito bons, então a gente deixa lá para vender. Então esses carros ele não tem a garantia da Toyota, mas ao mesmo tempo a gente tem uma empresa que faz os serviços de garantia e você vai ter tranquilidade para qualquer carro que você comprar lá, você vai sair com o carro e sabe que se alguma coisa acontecer, ele vai ser arrumado. E uma coisa bem interessante que eu fiquei sabendo do André aqui, antes da gente entrar na live, é que é importante saber porque aqui nos Estados Unidos, uma coisa muito importante, talvez uma das mais importantes, é a questão da construção do crédito da pessoa, né? Então aí, por exemplo, a pessoa recém pegou o social, não quer dizer que ela vai ter uma taxa de juros porque ela precisa construir o crédito, ela ainda não tem o crédito, né? E é muito importante porque todo mundo diz, né, as pessoas aconselham que a parcela financiamento de um carro é uma das melhores formas de você começar a construir o seu crédito. E às vezes acontece, né, André, da pessoa ir num dealer de fora, um dealer pequeno, esses picaretas, a pessoa financia, mas esse financiamento não conta para a construção do crédito da pessoa. Tem que ter cuidado com isso também, né? Isso é verdade, porque nesses dealers pequenos, se ele financiar in-house, né, que a gente chama, o próprio dealer financia o carro para você, esse financiamento não vai ser reportado para os bureaus de crédito. Então você vai acabar pagando, o cliente vai acabar pagando os juros só por pagar. Eu sempre comento com meus clientes, nós vendemos carros lá, não crédito, mas o crédito ele está amarrado completamente com o carro. O que acontece? Para você criar um histórico de crédito, você tem 2 formas, você tem o cartão de crédito, você tem o carro. Então, quando você nunca comprou nada, a taxa de juros realmente é um pouco mais alta. Mas no final o cliente acaba pagando esses juros não para ter o carro, mas sim para construir o crédito. E basicamente todas as montadoras têm um programa de loyalty, mas todas elas em torno de 3 a 4 anos que o cliente tem que ficar nesses juros altos para depois trocar e cair realmente num crédito normal dos Estados Unidos. A Toyota é a única marca que em um ano você pode sair de uns juros de 2 dígitos e cair para uns juros de quase 0, ou até mesmo o sonho americano de fazer o lease, né, que é
é uma modalidade de financiamento que eu particularmente gosto muito. Então, que você só paga a depreciação do carro, você consegue em somente um ano. Explica um pouquinho pra gente essa diferença, André, por gentileza, do leasing e do financiamento. Isso é muito interessante, porque principalmente para quem acabou de chegar aqui, confunde muito que o lease estaria alugando o carro. E na realidade não é isso. Aqui nos Estados Unidos você tem basicamente 3 formas de comprar: ou cash, ou dinheiro, ou você financia, que seria mais ou menos um CDC no Brasil, e você tem o lease. O lease basicamente o que é? Você vai pagar durante um período de tempo somente a depreciação do carro. Tá? O carro, acho que em nenhum lugar do mundo mais, é um investimento, é um bem de consumo. Então ele tem uma depreciação natural. E o lease você só paga isso. Então o que acontece? Você usa esse carro durante 3 anos, você é responsável em pagar essa depreciação. Quando terminou o período de lease, você tem 4 opções. Ou você pode devolver o carro, ou você pode comprar o carro que você estava usando, pega o valor restante do veículo, ou você pode financiar esse valor, ou você pode trocar por um carro novo. Então, é o que eu sempre comento com meus clientes. O lease, a ideia principal dele é você sempre estar atualizado com um carro novo na garantia. Não gastar mais com manutenção, né? Tá tudo incluso. Inclusive, como que eu vou dizer? A tranquilidade. Você nunca vai ter dor de cabeça, sempre vai ter um carro novo. E uma coisa que é muito importante, a sua tarifa mensal é bem mais baixa do que do financiamento. Então, o lease ele tem 2 opções básicas. Por exemplo, você pode pagar menos, ou você pode galgar um carro um pouco mais caro, um carro com trim level mais alto, um carro mais luxuoso, mais esportivo, pagando a mesma coisa que um carro básico. E assim, pensando como leigo, eu aqui, né, pensando a diferença, porque muita gente diz, mas aí tu financia, o carro é teu, não sei o que, por exemplo. Mas aí, se a gente botar na ponta, me corrija se eu estiver errado, tá? Certo. Mas se a gente colocar na ponta do papel, por exemplo, se eu compro um carro de $20 mil zero, tá? Ok. Em 3 anos ele vai estar valendo, na média ele vai estar valendo quanto? Então, isso vai depender muito da marca, tá? Como que funciona aqui no mercado americano? Se você colocar uma pirâmide, você teria, vamos dizer, não seria nem uma pirâmide, mas o mercado funciona. Você tem no top as marcas premiums, que são os carros que mais depreciam quando você compra o carro zero e tira do dealer. Por quê? O custo de manutenção é muito alto, são carros que os preços de aquisição são muito altos, então a depreciação é muito grande. Na base, você teria as marcas americanas e coreanas, um pouco das europeias, que são carros que também têm uma depreciação razoável. E no meio você tem a Toyota e o nosso principal concorrente, a Honda, que são os carros que mais mantêm valor de mercado. Então, mesmo a Toyota sendo o carro que mais mantém valor de mercado, ele tem uma depreciação. O mercado americano, ele gira, uma das bases do mercado americano é o mercado automobilístico. Então, se parar o mercado automobilístico, para a economia americana. Sim. Então, eles fazem tudo para você sempre estar atualizando o seu carro. Então, o que eu gosto de comentar com os clientes, se você faz um lease ou você financia o carro, no final, se você for adquirir o carro, você vai acabar pagando a mesma coisa. A grande diferença é que no financiamento, você vai investir um pouco mais de dinheiro no começo, porque você vai pagar imposto, pagar tudo sobre o veículo todo. E no lease você vai investir mais no final, porque você tem que comprar o carro pelo valor residual que sobrou no carro. Então, respondendo a tua pergunta, o carro sim deprecia, e o que acontece? Muita gente fala, não vou fazer lease porque o carro não é meu. Mas depois, se você faz um financiamento normal aqui nos Estados Unidos, que é uma grande diferença para o Brasil também, no Brasil a gente fala de financiamentos de 24, 36 meses. Aqui a gente fala de financiamentos de 60, 72, 84 meses, porque as taxas de juros são bem mais baixas. Então, no final desse período, o carro praticamente tem um valor residual muito pequeno. Exato, aí na verdade aquilo que você pagou de leasing muitas vezes vai ser menos do que a depreciação total do seu carro, né? Essa então, é a ideia. Então vale a pena, né? Vale muito a pena. O lease ele tem algumas regrinhas, né? Então, por exemplo, ele tem uma limitação de milhas, então tudo tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom do lease é que você vai pagar menos, você sempre está com um carro novo,
você tem mais flexibilidade em relação ao seu pagamento, porque tudo que você coloca investe de entrada no carro, no lease faz muita diferença na parcela, porque só divide em 3 anos, no caso nosso da Toyota. Então você tem mais flexibilidade, só que ao mesmo tempo você tem limitação de milhas. Então, por exemplo, se o cliente mora aqui em Deerfield, mas trabalha em Miami, o lease já não seria uma opção, porque normalmente você tem lease de 12, 15, 18 mil milhas por ano. Então aí o overmile vai ser muito grande. Aí eu escuto muitas pessoas falarem, as famílias, que geralmente elas fazem leasing do segundo carro, assim, né? Por exemplo, tem um carro que transita mais, viaja, e aí tem um carro que só para ir para trabalhar e voltar, ou fazer distâncias mais curtas, assim, né? É verdade. Por exemplo, no meu caso particular, nós temos 2 leases. Então é o suficiente para mim e para minha esposa. Mas você mora pertinho também do trabalho, trabalho, né? Eu moro pertinho, então meu carro praticamente não roda. E a minha esposa, de vez em quando, quando começa a passar muitas as milhagens do carro, ela usa o meu carro. Então a gente trabalha e tem 24 mil milhas por ano. Sim, que é razoável, bem razoável. É bastante milha, milha. Sim. Dá para fazer boas viagens. E qual é o carro, curiosidade sobre a Toyota ali? O carro-chefe é o Corolla mesmo? Então, eu diria que seriam os carros-chefes, né? Porque a gente tem um programa de incentivo que ele vai alterando mês por mês. Então, eu diria que os carros-chefes seriam o Corolla, você tem razão, que é um dos carros mais vendidos, é o carro mais vendido do mundo. É o carro mais vendido do mundo. Do mundo. Uau. Aí você tem o Camry, você tem a RAV4, que seriam os carros que a gente vende no dia a dia. Mas, por exemplo, esse mês a gente está com promoções muito boas na Highlander. Nós vendemos para a comunidade brasileira, a gente vende muita Tundra também. Sim. A Tundra é uma picape que aguenta qualquer tranco. Então, e a gente tem muito cliente que trabalha na área de construção, na área de pintura. Muito brasileiro aqui trabalha muito, né? Tem um amigo meu que comprou uma Tundra agora, faz uns 15 dias, trabalha com piscina, né? Limpeza de piscina, comprou uma Tundra também. Até você entrou no mercado bom, porque eu diria que o mercado de piscineiro, praticamente a gente tem quase todo esse mercado. Eu tenho grandes amigos nesse mercado de piscineiro e eles têm grupos, tudo mais tal, e a gente tem uma picape específica para esse mercado, que seria uma Tacoma. Como não carrega muito peso na picape, a gente pode usar uma Tacoma 4 cilindros, que é mais econômica, ela é mais barata, então é um carro ideal para trabalhar com piscina. Então, os piscineiros, só procurar a gente lá. Ok, perfeito. Então, Corolla é o mais vendido. É o mais vendido. É o mais vendido. Corolla é o mais vendido. E agora tá com um modelo novo muito bonito também, né? Ficou muito bonito, é um carro totalmente novo. O Corolla ele sempre foi um carro muito, vamos dizer assim, por que é o carro mais vendido? Porque é o carro mais confiável, ele não dá problema. Isso é uma marca da Toyota, né? Todo mundo fala que você pode até pagar. Não, eu realmente não tô por dentro da faixa de preço de carro de todas as montadoras, mas todo mundo fala, mesmo se você pagar um pouquinho mais pelo Corolla, vale a pena porque vai durar muito, a manutenção é barata, não vai ter problema, né? Na realidade é o que a gente sempre fala para os clientes. Tem muitos clientes que comparam, até que eu comentei dos preços do carro e depreciação. Eles comparam, por exemplo, com carros de outras marcas da mesma categoria. Se você vê o preço de carro por carro, a Toyota é um pouquinho mais caro, mas se você vê o custo operacional do carro ao longo do tempo, por motivos de manutenção, não dá problema, tudo mais tal, o Toyota é o carro mais barato, por isso que é o que mais vende. Sim. Tá? Então o Corolla 2020, quem tiver a oportunidade, por favor, passa lá para dar uma olhada, porque mudou muito bonito. Tudo. Mudou tudo. Eu sou mais chegado em carro mais esportivo, e ele ficou mais, ficou um pouco mais agressivo, assim, mais esportivo, né? Eu gostei muito. E conta um pouquinho da experiência aí do André, para quem não conhece. O André, como é que chegou na Toyota, né? Apaixonado por carro? Eu diria que a gente chegou lá meio por acaso. Por algumas questões pessoais, eu decidi mudar um pouco minha carreira. Eu sou engenheiro automobilístico, eu trabalhei numa montadora durante 18 anos, então eu tive 3 trabalhos na minha vida. Eu trabalhei em uma montadora de motores diesel, depois eu trabalhei numa montadora europeia muito grande, no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Argentina, a gente rodou o mundo inteiro aí.
E aí em 2015 eu decidi ficar ficar mais perto da minha família. Então a gente voltou aqui para os Estados Unidos. No final a gente tem algumas cidadanias, né? Então você pode morar em qualquer lugar do mundo. E a família da minha esposa mora aqui. A gente decidiu voltar para cá. E eu decidi que eu não quero mais viajar. Então a gente acabou indo lá para Toyota. Eu tô lá há 1 ano e meio. E um cara que entende muito de carro. Isso aí tá comprovado, né? Eu diria, não sou tão bom vendedor não, mas conheço carro. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham, por favor, é só entrar em contato que a gente vai achar o melhor carro lá possível. Ok. Isso então, André? Ficou alguma dúvida aí? Quer alguma coisa que acho que ficou pendente para você passar e que você quer convidar os brasileiros então para te visitar? É isso aí, eu acho que o mais importante é Você indo lá na Toyota, você vai ser atendido de uma forma personalizada, vai falar português todo o processo, nós vamos conseguir achar a melhor forma, o melhor carro, e que é o que eu tinha comentado, se você entrar lá, você vai sair com um carro novo, e vai sair sempre pensando no cliente, sempre pensando num deal ganha-ganha, no que o pessoal fala aqui em win-win game. Então tem que ser bom para todos os lados. Então a gente tem um time especializado não só em vendas, mas em finanças também, para atender o cliente da forma que ele deseja, que a gente sempre comenta. Nós fazemos negócio do seu jeito, que o seu jeito é o melhor jeito. Muito bem. E aqui, ó, eu vou dar um testemunho pessoal do Roger. Já fui atendido pelo André e assino embaixo aí as palavras dele. Rápido, eficiente, não tem aquele horas e horas demorando, é o que é, papum, e fui muito bem atendido e saí com o meu carro e estou muito satisfeito lá da Toyota. E se alguém quiser contatar a gente, é só ligar lá para a nossa central de atendimento, 954-426-6790. A Renata vai atender vocês lá, vai estar passando para a gente as ligações e vai ser um prazer. Esperamos todos os ouvintes lá na loja, pode ter certeza que vai ter um bom negócio. Mandar um beijo para Verusca também, que ia estar aqui, não tá. Isso é muito importante, ó, porque até a moça do dinheiro fala português, então já é uma ajuda já, né? É isso aí. Então, André, muito obrigado pela participação hoje, foi um prazer ter você aqui. Você, então, qualquer dúvida, antes de comprar o seu carro, antes de você ir em algum lugar e comprar seu carro, dá uma passadinha ali na Toyota de Deerfield Beach, fala com a equipe brasileira, o André aí vai estar pronto para tirar qualquer dúvida que você venha ter. Se você não tiver documento, tiver só o passaporte, não tem problema, vai lá que tem jogo. Sempre tem jogo, né, André? Vem pra Toyota. Isso aí. A gente tá esperando vocês lá. É isso aí. Qual é o horário de atendimento lá, André? Isso é importante. Sempre você vai ter um brasileiro na área de vendas das 8h30 da manhã até o último cliente. Então se o pessoal trabalha até às 5 horas, dá tempo de ir lá para comprar o carro, né? À vontade. Eu diria que o nosso grande movimento é no período da noite. Então, se você chegar lá às 9 horas, você vai comprar o seu carro. Você vai sair com o seu carro novo. Então você sempre vai ter alguém do time lá para estar atendendo você de uma forma adequada. Então tá, perfeito. Então não tem desculpa, pessoal. Dá uma passadinha ali na Toyota antes de adquirir o seu carro novo, tá? Dando uma passadinha aqui nas redes sociais, um abraço aí pra Simone Rubio, dando bom dia pra gente. A Fernanda tava assistindo, a Cláudia assistindo, a Noádia, o Maurício Braz, a galera aí assistindo. Um abraço pra vocês aí que ficaram com a gente durante essa entrevista. E continuem ligadinhos na programação da Rádio Gazeta News. Tem muita notícia, muita música pra você. Programação o dia inteiro. Baixa o app da Rádio Gazeta News, é rápido, é fácil, você dá um play aonde você estiver e fica curtindo aí música brasileira, entrevista, todas as informações aí na sua língua. Grande abraço, a gente segue com a nossa programação logo depois do break. Tchau, tchau.